Eu vou ler a Bíblia Sagrada no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2 a 6, escrita pelo apóstolo Paulo. Esta palavra nos fala sobre cartas. Eu vou falar sobre cartas na nossa palavra de hoje. 2 Coríntios 3, do 2 a 6, a minha versão é a King James atualizada, né? Leiam comigo até o versículo 6. Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. E é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Eu quero louvar a Deus e falar sobre cartas. Esses dias achamos uma carta na minha casa, de quando a minha mãe estava grávida, e ela manda uma carta para minha avó, dizendo da gravidez, dizendo da apreensão. Minha mãe já havia perdido uma criança. Esta carta, irmãos, esse bebê que estava relatado nessa carta era eu. Portanto, essa carta tem 60 anos, onde ela dizia para minha avó, né, que era uma crente do Senhor, uma mulher de Deus, a minha avó e a minha mãe também, dizia: ore para que dê tudo certo, ore para que seja um bebê saudável. Minha mãe já tinha uma menina, né, a minha irmã mais velha, tinha perdido um menino, meu pai desejava um menino, né? Acho que minha mãe, mulher sábia, dizendo: olha, tomara que Deus mande um menino para a gente, porque o Zarias, né, que era o meu pai, ele não era crente ainda. Aí ele pegava a minha irmãzinha e colocava o uniforme do São Paulo, e colocava na bicicleta e ia para a beira do campo. Olha que coisa, irmãos, virou São Paulina, né? Aí minha mãe, numa carta, dizendo isso há 60 anos atrás. As cartas, hoje em dia alguém diz: ah, mas pastor, acabaram-se as cartas, hoje já não se escreve mais cartas. Não é verdade. As cartas continuam sendo escritas. O que mudou é a forma das cartas. O que mudou é o local onde se escreve uma carta. Cada vez que você está mandando uma mensagem para alguém, talvez você está mandando uma carta. Às vezes você está fazendo um relato de algo que está acontecendo, e você quer que a pessoa responda. A velocidade, essa carta da minha mãe, nós morávamos no estado de São Paulo, minha avó no Paraná, essa carta demorava um mês para chegar, e mais um mês para voltar. Hoje estamos na velocidade da luz. O irmão nosso, né, sempre está nos mandando aqui: pastor, eu estou aqui em Portugal. O irmão Marcelo falou: pastor, semana eu passei no Egito, passei na França, passei na Itália, né? Hoje a velocidade, mas as cartas continuam sendo escritas ainda, os sinais, né, quando a gente manda. E nós vamos falar sobre cartas. Eu gosto muito de biografia, eu gosto muito de ler biografia de pessoas que realizaram, que fizeram. Esta igreja mesmo, irmãos, a gente decidiu fazer outra cara nesta igreja. Nossa igreja, sempre a gente que fez. Eu fui pedreiro, eletricista, as paredes estavam tortas, e a gente sempre foi fazendo, né? Já temos 4 igrejas aqui no bairro. A gente tinha comprado alguns terrenos, mas ainda havia umas casinhas velhas aqui no meio. Tinha uma que não queria vender, e eu fui a Los Angeles. Eu já fui 3 vezes a Los Angeles, na sede, ou na igreja que foi construída pela nossa fundadora, no ano de 1923, ela inaugurou aquela igreja. E eu parado ali em Los Angeles, aquela praça, ela tem uma casa, ficou a casa dela ao lado, e eu olhando aquela igreja que cabe 5.000 pessoas. Ela era uma mulher de 31 anos de idade, ela era uma mulher viúva com 2 filhos,
Num tempo em que mulher não podia subir no altar para pregar, tem igreja que até hoje não deixa mulher subir no altar para pregar. Num tempo em que mulher não tinha formação, aquela mulher fundou uma igreja, a nossa igreja, que só no Brasil hoje tem 2,5 milhões de membros, que está em 156 países. Aquela mulher fundou a igreja e construiu uma igreja para 5.000 pessoas. Hoje nos nossos cultos aqui vai passar 1.500 pessoas nos 3 cultos. Irmãos, ela fez uma igreja para 5.000, que tinha 5 cultos por dia. As ambulâncias que iam para os hospitais de Los Angeles, antes de levar o doente para o hospital, passavam por dentro da igreja quadrangular. E ali tinha uma equipe de pastores e obreiros orando. E muitos eram curados na hora e já saíram de dentro da ambulância, glorificando a Jesus. Olha que coisa. Lá tem as fotos, as muletas, as próteses de pessoas que foram curadas naquela igreja. E eu olhei e disse: está aqui o legado dessa mulher. Uma igreja, já dura 100 anos que a igreja foi fundada. Ela morreu muito nova, mas ela deixou o seu legado. Ela deixou uma carta escrita através da sua obra. E eu disse: nós também vamos no Parque São Bento deixar um legado aqui. E foi aí que eu chamei um arquiteto e disse: projeta a melhor igreja que a gente puder construir. Nós tínhamos a metade do povo que nós temos hoje. Quando começamos a igreja, começou a pandemia, fechou a igreja. Nós subíamos na laje para fazer culto drive, os irmãos com estacionamento, porque não podia chegar perto. A igreja ficou fechada quase 6 meses. Sabe o que aconteceu, irmãos? Do nosso propósito, porque vocês se uniram com a gente, a igreja dobrou de tamanho. A nossa igreja hoje é o dobro de antes da pandemia. Muitos pastores disseram: minha igreja quase acabou na pandemia, minha igreja, teve gente que fechou, muitas igrejas fecharam. Nós dobramos de tamanho na pandemia, irmãos. E louvamos a Deus pela nossa visão de aumentar, de ampliar. Aquela mulher me inspirou a deixar um legado aqui. E todos que passarem aqui saberão que há um povo aqui unido, que está construindo algo maior do que um simples templo. Está construindo algo para o reino de Deus. Você pode dizer amém, ou você está fazendo parte desse projeto. E eu estava lendo a história do Alfredo Nobel. Alfredo Nobel, ou Nobel, como alguns queiram, é um sueco. Esse homem viveu no século XVIII, no 18º. Ele era um engenheiro químico, era um homem inteligente. Ele tem mais de 365 patentes que ele criou. Ele sabia trabalhar muito bem com a química. Um homem rico, ficou milionário. Nasceu na Suécia, mas morou na França, morou na Inglaterra, morou nos Estados Unidos. E a maior descoberta, patente que o Nobel, ou Nobel, fez, foi a dinamite. Ele trabalhava com bombas, para mineração. E aí essas dinamites começaram a ser usadas nas guerras, para atacar pessoas, fizeram foguetes, levou muita morte. E um dia o Alfredo Nobel está lendo o jornal, e lá no obituário está o nome dele como morto. Era o irmão dele, era o Ludwig que tinha morrido, mas o jornal errou e colocou o nome dele. E a manchete que o jornal estampou foi: o mercador da morte está morto. O homem que inventou a morte está morto. Morreu hoje o Alfredo Nobel. E começou a falar as características ruins dele. Ele trouxe morte, ele era um homem assim. Imagina você lendo o seu obituário. Imagina você lendo sobre a sua morte. Eles erraram. Eles erraram. O pastor Toninho, nosso presidente, contou uma piadinha, né? Aniversário do pastor Carlos César. E era sobre morte. Ele falou assim: o que você gostaria que estivessem dizendo no seu velório? O que você gostaria, irmãos?
que estivesse olhando para você ali na horizontal e dizendo no seu velório. Foi apenas para descontrair que o pastor Toninho contou, né? Eu gostaria, irmãos, que quando eu estiver na horizontal aqui, né, se você estiver aqui, olhasse para mim e dissesse: gente, ele está se mexendo. Apenas para descontrair, que o presidente contou sexta-feira, eu achei interessante. Mas o Alfredo Nobel, ele tomou uma atitude. Ele fez um testamento. Ele pegou toda a fortuna que ele tinha feito. Ele disse: não, essa não vai ser a história contada da minha vida. Isso não vai ficar para os meus filhos, para as minhas gerações futuras. Um cara que trouxe a morte, que inventou a morte, a dinamite, que matou tanta gente no mundo. E ele criou uma fundação. E toda a sua fortuna ele deixou para essa fundação. Essa fundação que premia os grandes homens e mulheres do mundo que se destacam nas suas áreas. Então todo ano você vai ver no noticiário que tal pessoa ganhou o prêmio Nobel da Paz. E ela ganha um prêmio de mais de $1 milhão. Outro ganhou o prêmio da literatura, o prêmio Nobel da literatura, e também ganha um prêmio. O Alfredo deixou a sua fortuna, separou da sua família, claro, mas ele deixou algo para depois. Ele deixou uma carta escrita para depois da sua morte. E hoje, todos os anos, literatura, química, economia, o prêmio da paz, alguém vai lá receber o prêmio que este homem deixou. Ele mudou a história da sua vida. Tem coisas no passado que a gente não consegue mudar, mas em Cristo nós podemos fazer uma nova história na nossa vida. Tem coisas que você gostaria que não tivesse acontecido com você, mas aconteceu. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre cartas. Era costume naquela época dar carta de recomendação. Um crente ia para outra cidade, ele levava uma carta do apóstolo. O próprio Paulo, ele tinha cartas antes de se converter para perseguir os cristãos. Mas agora ele está na cidade de Corinto, que é uma cidade portuária, é uma cidade cosmopolita, era uma grande capital daquela época, sabe, era uma cidade onde vinham crentes de todos os lados, e começaram a chegar gente com carta de recomendação. Isso não é incomum, tá? A igreja, às vezes o membro da igreja, o irmão muda de cidade, muda de igreja, e ele pede para o pastor uma carta de recomendação. Pastor, o senhor pode me recomendar, porque eu estou indo para a igreja tal. Esses dias mesmo eu recebi uma irmã que veio com uma carta, né, de recomendação do pastor dela. Olha, pastor Jefferson, a irmã está indo, ela é uma serva de Deus, ela é fiel, ela trabalha na obra do Senhor, é uma pessoa de bom testemunho. Eu queria que o senhor a recebesse aí. E a pessoa me trouxe a carta, né? Ousado que ninguém entrega a carta quando a coisa não é muito boa, né, irmão? Quando a palavra não é muito boa. Mas a igreja de Corinto, que era uma cidade grega importante, portuária, tinha diversas pessoas, e a igreja começa a receber gente com cartas de Pedro, cartas de João, cartas de recomendação. E como eram crentes, também penetraram ali outras doutrinas, sabe? Paulo diz isso, ele fala claramente, fala: olha, eu estou pregando um evangelho de Cristo, mas tem gente chegando aí que está pregando outro evangelho. E a carta, ela revelava de onde que era aquela pessoa. Aquela igreja teve um envolvimento muito grande do apóstolo Paulo, ele amava aquela igreja, foi uma igreja que ele fundou, e ele deixou 2 cartas à igreja de Corinto, 1 e 2 Coríntios, que estão aí no Novo Testamento. Mas agora, irmãos, ele começa a nos falar a respeito desse tempo. Ele mesmo, quando estava, né, em outra missão, ele recebeu cartas. Olha o que diz Atos 18, 27. Querendo ele passar a Acaia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem. Era uma prática comum. Em 1 Coríntios 16, 10, se Timóteo for, veja que ele esteja sem temor, que ele não tenha medo convosco, pois ele trabalha na obra do Senhor, como eu também. 1 Coríntios 16, 10. Paulo estava preocupado, porque outras pessoas traziam para Corinto tais cartas, possivelmente eram fake news,
questionando o trabalho dele. Paulo argumentava que ele não recomendava a si próprio, mas que tinha referências reconhecidas a seu favor, assim como já está escrito. Você é uma carta, a sua vida é uma carta. Tem gente lendo você o tempo todo, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja. Tem gente lendo você. Eu fui receber um prêmio um tempo atrás, um prêmio pelo meu trabalho, num clube muito sofisticado em São Paulo. Governadores, autoridades dos 3 poderes, e eu fui escolhido para receber um prêmio. E eu fui naquele salão lindo, chique, tudo que tinha de melhor, recepcionistas, comida, lugar muito bonito. E eu cheguei, cumprimentando as pessoas, recepção, dei o meu nome, já me deram a mesa onde eu ia sentar com a minha família. Já veio alguém oferecer uma bebida, um garçom, obrigado. E eu fui, me dirigi ao meu lugar. Quando eu dirigi, a festa era tão chique, irmãos, que tinha um violinista na recepção. E o violinista recepcionava os convidados tocando música popular, tocando músicas eruditas. E quando eu entrei para me acomodar com meus convidados, o violinista veio atrás de mim. E ele começou a tocar uma música que eu reconheci. Ele começou a tocar o hino da igreja quadrangular. Ei, a salvos, avançai, nada de temer. Só no violino. E eu falei, opa, essa música eu conheço. Essa música é da minha igreja. E eu virei para o violinista e ele disse, paz, pastor, tudo bem? Eu também sou quadrangular, eu também sou de Jesus. E eu fiquei assim, a leitura que aquele homem estava fazendo, ele não se identificou antes de eu chegar, ele esperou que eu me identificasse. Nós estamos sendo lidos, sabe, aquele amigo que às vezes você se abre um pouco mais com ele, achando que é uma amizade verdadeira, daqui a pouco ele vai dizer assim, ué, mas você não é crente? Mas você está falando essa piada? Ô irmão, que piada, hein? Às vezes Deus usa a gente do mundo para chamar a nossa atenção. Nossa, o irmão foi na igreja ontem, a palavra foi boa. Você é uma carta. Na sua casa, seus filhos leem essa carta. Como é que é o meu pai e minha mãe, que está na igreja, que louva, que adora? Há um livro chamado A Criança no Banco de Trás, que é a criança que vai embora no banco de trás e os pais vão na frente falando. Cuidado com a carta que você está escrevendo para o teu filho. Tem muita gente que não quer servir a Jesus porque dentro de casa o que ouviu da igreja não foi bom, o que ouviu do pastor, dos seus líderes não foi bom, e aquela criança cresce com aquele sentimento de eu não quero ser isso, eu não quero. Qual é a carta que você está escrevendo para as suas gerações? O Alfredo Nobel disse, eu não quero deixar isso, eu quero deixar um legado para as minhas gerações, eu quero que quem leia a minha carta, a minha vida, como disse Paulo, vós sois a carta de Cristo. Às vezes entra na internet para escrever uma carta, um comentário. Quando você está escrevendo um comentário, você está escrevendo uma carta, você está dizendo da tua opinião, e ninguém é proibido de opinar sobre nada, nós somos livres. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu posso fazer qualquer coisa, mas nem todas me são convenientes. Quando eu tenho Jesus no coração, tem atitude que não me serve, tem atitude que vai escandalizar o irmão. Talvez você passar e ver o pastor numa certa condição, você vai escandalizar, falei, nossa, pastor fazendo isso. E pode ser que para mim não seja pecado, mas para você será. Então, esta é uma palavra, irmãos, que nos leva a refletir no que é que nós estamos escrevendo. Muitos crentes hoje não querem ir na igreja. Às vezes você abre a sua internet, tem lá um pastor. Eu vi esses dias um pastor exibindo um Rolex de $100.000. E alguém outro dia veio olhando no meu pulso, falando, deixa eu ver se o senhor tem um Rolex de $100.000. Eu falei assim, olha, eu ganhei outro dia um relógio. A pessoa disse, ó, eu comprei esse relógio
Ele custa quase 100 mil reais. Eu estou dando de presente para a igreja. Aí quem deu falou assim: mas eu não sei se é verdadeiro. Eita, porque essas coisas verdadeiras têm certificado, né? Falei, vai virar cimento, vai virar ar-condicionado, glória a Deus. Não era verdadeiro. Não era verdadeiro. Às vezes alguém olha uma ostentação, e tem ministérios que eles gostam de ostentar, de dizer: não, eu moro mesmo nessa casa, eu faço isso, eu viajo com meu avião e filma. Isso pode, irmão, servir muito bem para youtuber, para influencer, né, para que as pessoas olhem e dizem: eu quero também ter isso aqui. Mas aqui, no ministério, a gente não quer despertar cobiça, a gente não quer despertar arrogância, a gente não quer despertar um sentimento de que eu tenho que ter, não. Aqui a gente desperta o sentimento que a glória de Deus, se Ele me der, eu vou compartilhar com aqueles que precisam. Não adianta eu estar bem e quem está do meu lado não está bem. Nós somos uma carta lida. Eu sei que eu sou uma carta que alguém lê. E quando esta carta, irmãos, não glorifica a Deus, ela não serve. É uma carta que não tem finalidade. Sabe, quando alguém nos elogia, e a gente recebe muito elogio, tomar cuidado com o elogio. Olha o que diz Provérbios 27, capítulo 2: louve-te o estranho, e não a sua própria boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Seja outra pessoa que te elogie, não fica você: porque eu fiz, olha, eu fiz isso. Às vezes chega alguém para a gente, né, com tanto elogio próprio, que fere isto. Que sejam outros que te elogiem. É tão bom quando alguém no secreto nos elogia e fala: ó, pessoa lá, é isso, é boa, é uma pessoa discreta, é uma pessoa abençoada, é uma pessoa boa, é uma pessoa feliz. Que sejam outros. E eu quero, irmão, profetizar que vai ter gente te elogiando, vai ter gente falando bem de você. Pode até ter quem fala mal, mas Deus vai levantar pessoas que vão enxergar em você as suas qualidades e vão abençoar a tua vida. Se você recebe, dá um glória a Deus. Agora, nem todo mundo está preparado para receber elogio. Tem gente, quando ele recebe elogio, ele já começa a se achar o cara. Eu fui num casamento, irmãos, ou melhor, um pastor fez um casamento e me contou. Tinha um irmão da igreja que estava lá. Eu queria ver a autoestima desse noivo. Casamento diferente. Primeiro, quem entrou não foi o noivo primeiro, foi a noiva. A noiva entrou primeiro e ficou esperando o noivo. Aí, esse cara deve ter uma autoestima violenta. A noiva lá esperando no altar. E ele entra. E a música que ele entra: esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Meu Deus. Para de dizer que você é o cara. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios 27, 21. A parte B do versículo fala sobre você receber elogios. O crisol é para a prata e o foro é para o ouro. Leia comigo: mas o que prova o ser humano são os elogios que ele recebe. Não são as críticas, são os elogios. Tem gente que não está preparado para receber elogio. Tem gente, quando ele recebe elogio, ele já se acha a última bolacha do pacote. Sou eu. Honras e glórias seja dada a mim, louvado seja eu. Que carta é essa que você está escrevendo? Paulo começa a ter problema. Sabe, há recomendações. Quando a gente vai procurar um trabalho, tem uma carta escrita sobre você: antecedentes criminais, que normalmente é conhecido como capivara. Como é que está a sua capivara? E às vezes, irmãos, a capivara não é boa. A capivara de Paulo não era boa. Paulo foi perseguidor de cristão, consentiu na morte de Estevão, espancava, prendia, matava cristão. Mas ele teve um encontro com Jesus. E ele passa a escrever uma nova história, uma nova carta.
Ele escreve livros da Bíblia, mas ele escreve a história de um homem vencedor e abençoado. Eu quero dizer que você vai deixar ou está escrevendo a história de uma pessoa abençoada pelo Senhor Jesus. Se você recebe, dá um glória a Deus bem forte aí. Deixa uma carta escrita. O meu pai tinha um antecedente muito ruim, de bebidas, de violência. Mas quando ele aceita Jesus, ele deixa escrito uma nova história. E quando a gente vai, hoje mesmo eu fui na igreja que ele foi pastor, e lá estão inaugurando, né, um hall da igreja, uma foto do meu pai, construtor de altares. Era o que ele dizia. Ele dizia: quando eu morrer, coloque no meu túmulo que eu fui um construtor de altares. E este altar é fruto da vida dele. Você faz parte da história, porque há uma carta sendo escrita. Você é a carta do Senhor. Essa carta não está escrita sobre pedra, não é tinta humana, mas foi escrita pelo sangue de Jesus no seu coração. A primeira carta que Deus mandou foi lá para Moisés, os mandamentos, 10 mandamentos: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não farás falso testemunho, não mentirás. Aquela carta escrita em pedras não funcionou bem. Então ele manda Jesus para escrever uma nova carta, a carta da salvação. A carta tem endereço: todo aquele que crer será salvo. A carta tem remetente: Deus enviou seu Filho amado, o seu único Filho. E a carta, irmãos, tem uma mensagem: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há uma carta escrita para você. Você está escrevendo, mas você é a carta de Deus. Paulo começou a ser questionado: será que é apóstolo? Não é, porque ele não estava com os 12. Ele entrou depois. Tinha gente que rejeitava Paulo. E ele diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 2, no meio dessa discussão, se ele não é apóstolo. E eu já vou partir para o encerramento, os diáconos já vão estar preparados para entrar. Olha o que diz Paulo: se para alguns não sou reconhecido como apóstolo, com toda certeza sou para vocês, porquanto sois o selo do meu apostolado. Isso aqui vale para o pastor, irmãos. Tem gente lá fora que não me reconhece como pastor, porque não é minha ovelha. Tem gente que nos critica como igreja, porque não faz parte. Paulo estava sendo criticado. Ele falou assim: será que eu preciso de carta de recomendação? Vocês foram batizados por mim, ouviram a palavra, foram abençoados, e eu preciso agora de carta de apresentação? E ele está requerendo para ele o apostolado. Assim como eu olho para você e digo assim: se alguém falar mal de mim, e se alguém chegar lá e falar mal do seu pastor, da sua igreja, será? Eu vou ver, eu vou tirar isso a limpo, eu vou precisar de uma carta de recomendação. Nós não precisamos. Você não precisa me trazer carta de recomendação, e eu não preciso de carta de recomendação, porque a nossa vida fala por nós, a sua vida fala por você, o seu testemunho fala por você. E aqui essas cartas estão todas bonitinhas, todas lindas, mas é lá fora que essa carta vai se mostrar. É amanhã, é na sua casa. Não adianta eu estar aqui adorando, cantando, falando em línguas estranhas, e eu ser na minha casa alguém que trata mal a família, alguém que trata mal as pessoas, mal educado, mentiroso, não cumpridor com meus deveres, alguém que fica devendo para todo mundo. Não. O mundo não vê essa carta falando em línguas estranhas, mas o mundo vê a carta que não paga as contas. O mundo não vê a carta que está pregando, mas o mundo vê aquele que fala mal das pessoas. Por isso, queridos, eu estou pregando essa palavra para você, e vou encerrar dizendo que você é uma carta abençoada. Você faz parte desse ministério poderoso do Senhor Jesus. Ele escreveu essa carta, e Ele selou você com o Espírito Santo, para que ninguém rasure essa carta, para que você chegue e preste conta a Deus, e seja salvo para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Aleluia. Do seu lado tem uma carta. Do seu lado tem uma carta. Você está olhando para mim, eu olho para vocês como carta. E a gente vai ler essa carta, irmãos, e descobrir que ela foi selada pelo Espírito Santo. Você faz parte desse ministério. Sabe, eu sou apóstolo, eu sou um pastor que também tem as cartas. Eu estou enviando cartas. E um dia vamos chegar diante de Deus,
E Ele vai falar: que bom que você enviou tantas cartas, porque haverá resposta para você. Amém?